Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e vamos falar hoje sobre o item 14, Perdão das ofensas. Então, vamos fazer uma prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por essa oportunidade de estudar o Evangelho, de conhecer essa diretriz que Jesus veio nos dar, esse caminho, essa verdade, essa luz, para que possamos direcionar a nossa vida nesse sentido da evolução espiritual, que nós possamos nos fortalecer diante das dificuldades para enfrentá-las, sempre na medida das nossas possibilidades, não nos cobrando mais do que podemos fazer e não nos conformando em fazer menos do que aquilo que é possível. Que assim seja. Então vamos lá. Item 14, capítulo 10. O perdão das ofensas. Simeão, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Deixa eu só ver aqui se tá certo. Sim, tá certo. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos que Jesus mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Diz ali, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, ou seja, na mesma medida que, se eu quero ser constantemente perdoada, porque constantemente eu necessito de perdão, porque de alguma forma a gente age sim, né, por mais que nós nos consideremos pessoas evoluídas, pessoas boas, em algum momento a gente tem algum pensamento, algum sentimento, mesmo que a gente não faça algo que prejudique as pessoas, só o fato de nós pensarmos, de nós sentirmos coisas ruins, já é algo que necessita de perdão, porque já é algo ruim isso. Por isso que sempre eu faço na nossa prece aqui, em geral, né, eu faço aquele pedido de aquele agradecimento por uma nova oportunidade de pensar, falar, sentir e fazer coisas boas. Porque, inclusive, no primeiro capítulo aqui do Evangelho, a gente falou sobre isso. O pecado por pensamento, né? Que Jesus fala que quando a gente pensa em fazer algo ruim, a gente já tá errando, já tá fazendo. Quando a gente pensa mal de alguém, a gente já está prejudicando de alguma forma essa pessoa, tá? Então, é por isso que eu digo que nós precisamos constantemente de perdão. E se nós precisamos constantemente de perdão, e a oração que Jesus nos ensinou diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores, ou seja, na mesma medida. Se eu quero ser perdoado constantemente, então eu preciso perdoar constantemente também. Esse número 70 vezes 7 não é pra gente ficar fazendo as contas e chegar a uma conclusão de quantas vezes, aí a gente vai contando. Ah, essa pessoa já perdoei 3 vezes. Ah, agora 4, 5, até chegar nesse número aí acabou. Não é. Jesus quis dizer com isso que é infinito, que para sempre a gente deve continuar perdoando. Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos: e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos.
que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Ou seja, parar de se preocupar tanto, né? Nossa, ele me ofendeu, mas nossa, mas será que eu sou tão importante assim? Será que o mundo gira em torno de mim? Pra eu achar que é tão importante assim me ofender? E aí, te ofendeu, e aí? Qual o problema? O que que tem? Deixa pra lá, isso não é importante, né? Isso não é importante. Simplesmente a gente pode esquecer, ignorar isso, não é verdade? Pensa bem, o que nos impede de ignorar uma ofensa? É o nosso orgulho. Então, se é o nosso orgulho, não é uma coisa boa. Se não é uma coisa boa, é algo que a gente deve buscar. Ou seja, esquecer, ignorar, fingir que não aconteceu. Isso não vai nos prejudicar em nada, só vai ferir o nosso orgulho. É a única coisa que vai acontecer, que pode nos impedir de deixar para lá as ofensas. Pensa bem. Me escreve aqui nos comentários se tem alguma outra coisa que pode acontecer com a gente se a gente deixar para lá as ofensas. Porque uma coisa é deixar para lá, uma coisa é não querer se vingar, não alimentar rancor, raiva, mágoa, não alimentar pensamentos e sentimentos ruins em relação àquela pessoa. Outra coisa é você se abraçar com ela, trazer ela para tua vida. Não é isso que eu tô falando. Perdoar, já disse isso nos outros dias aqui, dentro desse mesmo assunto que a gente já tá falando aqui faz dias. Perdoar não significa se abraçar com a pessoa, trazer ela para dentro da tua casa e entregar a tua vida para ela. Entregar teus sonhos, teus medos, teus objetivos, suas fragilidades. Não. Para você perdoar, você não é obrigado a se entregar. Pelo contrário, você pode perdoar e continuar se protegendo. Aliás, é nossa obrigação nos protegermos. Se a gente não se protege, se a gente não cuida de nós mesmos, quem vai cuidar? A gente vai jogar essa responsabilidade para outras pessoas? Aí tudo que acontece com a gente é culpa dos outros? Não, é nossa própria responsabilidade. Então, nós mesmos devemos nos proteger. Não jogar isso para responsabilizar as outras pessoas pelo que nos acontece. Se eu me envolvo com uma pessoa que faz um mal para mim, eu estou me envolvendo com essa pessoa. Eu estou permitindo que ela faça isso. Então, eu não permitir que alguém me faça mal não significa que eu não perdoei a pessoa. Eu posso perdoar. O que é perdoar? É não desejar o mal, é não querer se vingar, é não alimentar sentimentos ruins em relação àquela pessoa. Então, eu não alimento sentimentos ruins, eu não desejo o mal, mas eu também não preciso trazer a pessoa para dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? Então, é isso. Então, continuando, é por isso que é possível a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, que significa, na verdade, infinitamente. É possível exatamente porque a única coisa que nos impede é o nosso orgulho, ou seja, algo que nós temos que ter como objetivo eliminar, e porque não é para você se abraçar com a pessoa, é simplesmente você não desejar o mal. Então não é uma boa notícia isso? É mais possível fazer isso que parece tão difícil que Jesus ensinou a gente, que é perdoar 70 vezes e perdoar infinitamente. Parece uma coisa tão, tão, tão difícil, mas na verdade é muito mais fácil do que parece. Porque perdoar é isso que eu acabei de falar. Não tem nada de tão difícil assim. A não ser que o nosso orgulho seja grande o suficiente para achar que é a coisa mais importante do mundo as pessoas nos ofenderem. Será que é tão importante assim? Será que nós somos tão importantes assim? Aliás, a pessoa que nos ofendeu, será que ela não faz isso com diversas pessoas? E você é só mais um? Ou seja, o problema não está em mim. Se alguém que me ofende também ofende um monte de gente, ofende, magoa, engana, qualquer coisa ruim que faça. Se ela faz isso comigo, faz isso com várias outras pessoas, então o problema não é meu, o problema é dela. Então eu não sou tão importante assim. Se eu não sou tão importante assim, dane-se, desculpa o termo, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Se protege, porque você já sabe que essa pessoa é perigosa, mas não alimenta raiva, pensando, é um coitado, na verdade. Coitado da pessoa que faz isso. Não é verdade, gente?
Não tô ofendendo ninguém aqui, não. É coitado por quê que é coitado? Porque é ela mesma que vai ser prejudicada. Tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo. De bom e de ruim. Pode não parecer? Pode até não parecer. Mas não parece quando a gente só enxerga uma visão limitada. Quando a gente sabe que a gente não morre, que o que morre é o corpo, mas a alma, o espírito continua vivo, é eterno, é indestrutível. E a nossa vida vai muito além dessa encarnação. Quando a gente sabe disso, a gente fica muito mais visível essa justiça. Que tudo que a pessoa faz volta para ela. Porque às vezes não volta de um jeito que a gente consegue enxergar. Mas vai voltar. Então a gente não precisa desejar mal, a gente não precisa se vingar, a gente não precisa nada. Tudo isso é algo que vai acontecer naturalmente, não depende de nós. Aliás, nós deveríamos desejar que a pessoa melhorasse. Então a pessoa tá me magoando, me ofendendo, me enganando, me prejudicando. Você tem que pensar assim, nossa, vou me proteger? Porque eu tenho obrigação de cuidar de mim. Amar ao próximo como a si mesmo. Então tem que amar a si mesmo. Se proteger, se gostar, se cuidar. Então eu vou fazer isso. Mas eu vou pensar assim, tomara que essa pessoa melhore. Porque pior pra ela, coitada dela de estar fazendo isso comigo. Não coitado de mim. Porque é muito melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer. Por quê? Porque a vantagem de cometer uma injustiça, ela pode até ser aparente. Ela pode até ter uma aparente vantagem. Mas é uma coisa momentânea, passageira e que não vai durar. E depois vai vir uma tempestade para a vida dessa pessoa. Vai! Isso é certo. Isso é certo. Tá? Então a gente tem que pensar assim, nossa, tomara que essa pessoa melhore, porque ela tá plantando tanto vento, vai colher tanta tempestade, né? Por isso que a gente diz, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, porque as consequências serão muito piores para quem cometeu e não serão ruins para quem sofreu a injustiça. Né? Mas nós temos que ser espertos. Não temos que ser essa ideia de que ser cristão é ser bonzinho. Gente, existe uma diferença entre bom e bonzinho. Existe uma diferença muito importante entre ser bom e ser bonzinho. Bonzinho é aquela pessoa, faz o que quiser comigo. Tanto faz. Tá tudo bom. Não se compromete. Os outros fazem o que querem com ela, ela não reage, é passiva, né? Isso é ser o bonzinho que é aquela aparência de meiguinho e bonzinho, né? Mas o importante é nós sermos bons, ser coração bom, bondade, não é aparência de ser bonzinho, legalzinho, é bondade, é diferente. Uma coisa, o que é o ser bom em relação às pessoas que me ofendem? Eu não desejar o mal pra ela, ser bom comigo mesma, me proteger, me cuidar, não deixar a pessoa afetar a minha vida, mas também não desejar nada de mal pra ela. Agora, bonzinho. É que eu deixo ela fazer o que quiser comigo. Eu deixo ela me ofender. Saiba que você está causando um mal pra você mesmo e isso não é perdoado também. Vou repetir. Nos 10 mandamentos está escrito. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. E um deles é amar ao próximo como a si mesmo. Não é para amar ao próximo mais do que a si mesmo, certo? Então, fica a dica aí. Vamos continuar. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás ao teu irmão o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões. Invulneráveis a agressões. O ideal mesmo é a gente nem precisar perdoar. Porque eu só preciso perdoar se eu me ofendi. Se eu nem me ofendo, eu nem preciso perdoar. Fico invulnerável às agressões. Pode me agredir, não me atinge, né? Invulneráveis às agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Aqui tá falando nunca medindo sua mansidão e brandura. Não tá dizendo sendo um bobo na mão dos outros. Tá falando pra gente ser manso. O que é ser manso? É não ficar
odiando, não ficar desejando mal, não ficar revidando as ofensas. E brandura também, calma, paz. Mas não quer dizer ser idiota. É muito mal interpretado isso. É muito mal interpretado, gente. Temos que tomar cuidado com essas interpretações que muitas vezes, em algumas cultos religiosos, colocam como se a gente tivesse que ser... Ou as pessoas interpretam errado, eu não estou culpando alguém ou uma religião. Às vezes a gente que interpreta errado essa ideia de que ser cristão é ser um coitadinho na mão dos outros. Não, não é nada disso. Não é nada disso, tá? Não é porque Jesus se deixou crucificar para dar uma lição para nós, para mostrar coisas que quem quiser saber sobre isso, eu fiz uma live na Páscoa, tá salva no canal do YouTube. Depois vocês procurem se tiver interesse. Falando sobre isso, por que Jesus foi crucificado, por que ele se deixou crucificar, qual o recado que ele quis dar pra gente. O recado não foi seja um bobo e deixe fazer o que quiserem com você. O recado não foi sofra injustiças e continue aceitando e procurando por isso. Não foi, tá? Então deem uma olhada nisso quem tiver interesse. Maus procedimentos e injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Que a gente já falou agora há pouco sobre isso. Não tem ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos, nós. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Ame. Amar não significa se deixar ser feito de bobo. Gente, me diz uma coisa. Se você tá num naufrágio, tá? Aí tem uma pessoa que não quer se salvar. Ela não quer ir na boia, pegar a boia, flutuar, ela quer se afogar. É prova de amor você ficar junto com ela? Ou é prova de burrice? Então, se tiver uma situação em que para você ficar do lado da pessoa você tem que se afundar junto, você não deve fazer isso. Isso não é prova de amor. Isso é prova de falta de amor próprio e pela pessoa. Porque talvez, se você falar, eu não vou me afogar com você, eu vou pegar essa boia e se você quiser, você vem junto comigo que eu te ajudo. E você vai, a pessoa também pode se inspirar aí. Agora você fala assim, vamos se abraçar e morrer junto aqui, se afogando, mesmo com a salvação estando ali, ó. A boia tá aqui ao alcance da nossa mão. Não, vamos morrer aqui junto. Isso é prova de algum amor? É isso que se espera? Não, não é. Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Esse humilhar-vos aqui não é humilhar-vos aos olhos dos outros, é do seu próprio orgulho. É o seu próprio orgulho, é deixar de lado o nosso próprio orgulho, que é o que estava falando antes, né? Esse humilhai-vos é você não se preocupar em achando importante demais o fato de alguém ter te ofendido, tá? Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós, e cuida com amor, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. 18 séculos, porque isso aqui foi escrito em 1862, e Jesus veio no ano zero. No início do século zero. Então aqui fazia 18 séculos. Quando isso foi escrito, ditado pelo Espírito, fazia 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. E se os teus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido.
Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Eu até lembrei agora de uma coisa que o Divaldo Pereira Franco fala. Ele diz assim, ó: perdoar é uma coisa boa, esquecer é problema de memória. Então a gente não deve esquecer as ofensas. Perdoar, diferente de esquecer. Já expliquei tudo isso hoje aqui nessa conversa, né? Uma coisa é eu esquecer e me entregar de novo pro algoz. Vai, me bate aí, vai, corta minha cabeça, né? Outra coisa é eu desejar o mal. Então são coisas diferentes. Perdoar e esquecer não devem caminhar juntos. O esquecimento é problema de memória, não é coisa de gente boazinha. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Eu substituiria essa palavra esquecei. Como que eu ouso substituir uma coisa que está no Evangelho? Eu ouso sim, por tudo que eu já expliquei nas outras conversas que a gente teve aqui nessas lives. Porque essas palavras não devem ser levadas ao pé da letra. Quem tiver interesse pode assistir os outros, aspas, episódios, que vai saber por que eu tô falando isso, tá? Não precisamos levar ao pé da letra. Então, esse esquecer aqui tá no sentido de deixa pra lá, tá? Não é no sentido de seja feito de idiota. O mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Então, assim, é o que você... Não adianta você falar assim, eu pensei, então ninguém ficou sabendo, porque eu só pensei, eu não falei, eu não fiz nada. Não, Deus sabe. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Você, né? O seu pensamento, o seu sentimento. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode, a cada noite, dizer ao deitar-se, nada tenho contra meu próximo. Bom, então nós finalizamos por aqui hoje. E amanhã continuaremos nesse mesmo tema, no item 15. Vai ser uma lição de Paulo Apóstolo. Bom, então vamos finalizar com uma prece, pedindo a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos pensar, agir, falar e sentir coisas boas, e para que, se o contrário acontecer, nós possamos corrigir imediatamente, corrigir rapidamente, que a nossa vigilância esteja o tempo todo atuando para que possamos alimentar apenas o que é bom, ainda que algo mal venha em nossas mentes, que nós não alimentemos e substituamos por coisas boas. Que assim seja. Então, um beijo, um ótimo dia e até amanhã.